Então chegamos no terceiro selo. William Branham disse na Era de Laodiceia que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Era disso que se tratava, né? A visita dos 7 anjos, a nuvem em Tucson, né? No Arizona, a pregação dos 7 selos que William Branham pregou no Tabernáculo Branham, né, em 1963, né? E nesse intuito, nesse objetivo, nesse propósito de descobrir os 7 trovões e também falar desses 7 trovões, em que eu venho lendo selo por selo e venho pregando. Também é uma coisa que eu estudo desde 1995, né, até hoje, 2024, porém chegou a hora de pregar, né? Eu cito a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, onde Kefas, você chama de Pedro, mas o nome dele é Kefas, né? Se fala Simão Pedro, Shimon Kefas. Atos 2, 38, citando Joel, né, o profeta Joel, ele disse lá no dia de Pentecostes, né? E então todo aquele que invocar o nome do Senhor, Adon, no hebraico quer dizer Senhor, Adonai quer dizer Senhor meu, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Escritura, profecia de Joel, né, o profeta do Antigo Testamento, que cumpriu-se em Pentecostes, né? Dia de Pentecostes, muito diferente da Rua Azusa, em 1906, com William Seymour. Lá era línguas estranhas, né? O dom de línguas, né? Mas era um derramamento também verdadeiro e genuíno do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Como a pregação de Martinho Lutero, justificação, também era um derramamento, a pregação de John Wesley. A santificação também era um derramamento, mesmo depois de William Seymour, a Rua Azusa, né, os dons, movimento dos dons espirituais, veio William Branham com a luz do entardecer, também era um derramamento. Porém, agora chegamos no último período, no último tempo, no final da Era de Laodiceia. E o derramamento agora será através da palavra original, do retorno, do regresso, de voltar à palavra original. Tem aqui 406 pontos, né? Da doutrina de Paulo. 406 pontos do Evangelho de Paulo, né? Já preguei, né, muitos pontos, né? Está aqui disponível para retornarmos. Sempre estou pregando, né? Aqui, por exemplo, ponto 45 do Evangelho de Paulo, é Coríntios, 1 Coríntios 6, 9, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os impúdicos. Aí eu fui separando ponto por ponto. Ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, 46, 47. Ficarão de fora os adúlteros, 47, 48. Os depravados ficarão de fora, os efeminados, 49,50. Ficarão de fora os sodomitas. E vemos hoje igrejas legalizando, autorizando, aceitando o sodomismo. Igreja lesbiteriana no Brasil, cidade refúgio contemporânea, né? Eles
Eles reconhecem casamento de homem com homem, mulher com mulher e ainda aceitam, né? Porém, a sã doutrina diz que ficarão de fora. Ficarão de fora. Ponto 51. Ficarão de fora do reino de Deus os ladrões. Ficarão de fora do reino de Deus os avarentos. Ficarão de fora do reino de Deus os bêbados. Ficarão de fora do reino de Deus os injuriosos. Esse ponto aqui, o 47, ficarão de fora os adúlteros, eu tenho pregado. Abrido esse ponto bem aberto mesmo, bem claramente, né? Tenho explicado Marcos 10, versículo 11 e 12. Se um homem mandar a sua mulher embora casando com outra mulher, vê que não tem bigamia, poligamia nas escrituras, mas se ele casar com outra mulher, comete adultério contra a primeira. Ele está ligado à mulher dele até que a morte separe. Ele só vai poder casar de novo se ficar viúvo e se ele era puro antes do matrimônio, do casamento, não fez relação sexual com nenhuma mulher. E quando a mulher morre, ele se mantém puro. Ele mesmo viúvo está limpo, né, para um casamento, um segundo casamento. E se ele se manchar com sexo, perdeu. Também a mulher, Marcos 10, versículo 12, se uma mulher mandar seu marido embora e casar com outro homem, comete adultério contra o seu marido. Então a mulher, antes do casamento, guarda a virgindade, né? E dá direito ao matrimônio, ao casamento. Se o marido morrer, ela ficou viúva, ela pode casar de novo, desde que não se manche com pecado de sexo, né? Então eu tenho pregado aqui, a Bíblia Brit Hadashah, Novo Testamento, não fala de divórcio. Não tem divórcio. E se a mulher, esposa está viva, o marido está vivo, não tem segundo casamento, não. Só para viúvos, solteiros, virgens e viúvos, 1 Coríntios capítulo 7, né? Então, ficarão de fora, já está avisado os adúlteros. É o evangelho de Paulo, é essa doutrina. Ficarão de fora do reino de Deus. As pessoas estão brincando. E Joanã Batista disse: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Ela tem marido. Você está vivendo em adultério. Aquilo custou a cabeça do profeta. Está vendo que pregar esse assunto de união ilegítima, de divórcio, não existe divórcio. Casar a segunda, terceira vez com marido e mulher estando vivos. Tá vendo que é caso sério? Não é uma pregação que as pessoas querem ouvir. Santo matrimônio, que é uma mulher virgem casando com um homem puro, que não fez sexo com nenhuma mulher. Se não guardaste a virgindade, mulher, você está em união ilegítima. Isso Deus não enxerga como santo matrimônio. Deus não vê homem. Se você não guardou a pureza como santo matrimônio. E Atos 15, 29 foi dito para não aprovar as uniões ilegítimas. É proibir mesmo. Mas a gente sabe que a pessoa pode mentir, mas todos os segredos ocultos dos homens vão ser julgados, né? Diz as Escrituras. A minha pregação é clara, eu de volta à palavra original. Eu acredito que é voltando à palavra, colocando sua vida em ordem, nesta hora da meia-noite aqui, desde o Brasil, é que Roa HaKodesh vai descer. O Espírito Santo. Agora é com a palavra, é o retorno à palavra original. Agora aqui no terceiro selo, vamos para o terceiro selo, referência 8, William Branham tinha pregado, talvez vai uma pessoa no arrebatamento em Jeffersonville. Aí alguém ligou para o irmão Branham, é isso mesmo, irmão Branham? Então a pessoa ficou assombrada, assustada. O William Branham disse que pessoas entendem mal o que ele diz desde o púlpito. Ele dizia que tinha que ouvir as fitas, né? A mensagem, e prestar muita atenção. Que são detalhes, né? Mas há pessoas que entendem mal.
Não tem como, não. Nem todo mundo tem a mesma capacidade, né? Mas ele diz no 43, se eu soubesse que ele viria amanhã, então eu pediria a ele para mim a mensagem do quarto selo. Então, nesse dia, o Irmão Branham estava pregando o terceiro selo. O Irmão Branham diz assim, se eu soubesse que ele vem amanhã, eu ainda iria orar e pedir a revelação do quarto selo, né? Mesmo sabendo que ele vem amanhã. Aí ele diz, porque o melhor lugar para ser apanhado, encontrado, apanhado no arrebatamento, é estar no posto do dever, né? O homem no posto do dever. Qual é o posto do dever do homem, né? O irmão, o homem que não quer trabalhar, não coma, né? O irmão que não quer trabalhar, corte a comunicação com ele, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, né? Então, posto do dever do homem, desde do Bereshit, Gênesis, com o suor do teu rosto você vai conseguir o pão, né? E qual o posto do dever da mulher? Está em Tito, capítulo 2, versículo 15, né? As mulheres sejam boas donas de casa. Então, o lugar de uma mulher não é numa repartição pública, num fórum, numa Câmara de Senadores, de Deputados, não é ser presidente da República. É claro que Deus permite, porque Deus tem a vontade perfeita, né, que é a palavra original, e se você não quer obedecer, você vai para a vontade permissiva. Mas somente aqueles que fazem a vontade perfeita do Criador é que vão herdar o reino de Deus, vão ser salvos, irão ao paraíso. É com você decide, né? Mas trabalhar, trazer o sustento é papel do varão. E a mulher é dona de casa, fêmea, né? Feminilidade da mulher, meiguice, delicadeza, fineza, gentileza, foi feita para ser dona de casa, né? Companheira do marido, né? Para isso, esse é o posto do dever da mulher. Vão as mulheres voltar à ordem? Negativo, não irão voltar à ordem as mulheres. Nem os homens vão para a ordem, nem as igrejas vão para a ordem, nem a política, nem os governos. O mundo está de ponta cabeça. Não tem jeito mais para o mundo. Né? Está desfacelando, desintegrando, se acabando. E vai acabar. Né? Porém, os eleitos, o Criador convida, né, para vir a palavra original e se estabelecerem nos seus devidos lugares. Né? Aí tem a referência 50, William Branham diz, ele vai dizendo isso todos os 7 selos, né? Depois vamos chegar lá no 7º selo, ele chega a cortar do 361, né? Depois 361, 373, 74, 112 referências, William Branham corta. Ele corta, né? Exatamente tratando dessa etapa. Ele sempre está dizendo 7 selos que, igual aqui na referência 50, vai aparecer, vai tomar lugar, vai acontecer que vai vir uma pessoa ungida nos últimos dias. Se levantará, ou seja, um profeta após o William Branham, um profeta mensageiro. Ele virá, como eu tenho dito aqui, um profeta não vem batendo no peito dizendo eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, nunca vem, ele prega. Um profeta, um mensageiro sabe o valor que tem em sua pregação, conhece o valor, sabe que os escolhidos vai reconhecer, né? A mensagem, a pregação. Então um profeta está tranquilo, mas ele não vem dizendo que ele é profeta, né? Ele não pede para ser reconhecido. Ele é um homem falho. Ele não é infalível, porém a pregação dele é infalível, né? Porque é uma revelação. Estamos esperando, vamos dizendo aqui, se acontecer em algum lugar. Ele já falou que vem do oeste. Não terminou com William Branham. Leia Nas Asas de uma Pomba Branca 211. Pomba Branca sem camisa, abraça a pedra, né? Estava escrito Eagle, águia. Aí ele diz lá que virá
uma próxima mensagem. No tempo todo ele falou isso. Não terminou com ele, porque vai para quase 60 anos de sua morte. É uma geração e meia. Tem que vir uma pessoa ungida. Ele sempre está dizendo aí nos selos, em todos os seus, em suas mensagens, no final de sua vida, né? Vai aparecer. Vai aparecer. Agora você ouvirá um monte de fanáticos. Tudo mais. E é o diabo tentando afastar do verdadeiro quando chegar aqui. Veja, então, quantos ismos surgiram nos tabernáculos que seguem a mensagem de William Branham? Tem um dito aqui que cidade tem 20, 30 tabernáculos, tudo com os livrinhos de William Branham, e um não fala com o outro, um pastor não fala com o outro. Se morrer, não manda uma coroa de flores no funeral, nem vai lá no funeral, pouco importa. E dizem crer, William Branham dizem ir para o paraíso, estão divididos aqui na terra. A divisão pertence ao diabo. É aquilo que William Branham tinha dito no 7º selo, não forme ismo, vai gerar divisões. Né? Vivo, William Branham vivo, não houve uma divisão. De 1933 a 65. Houve pessoas que não concordaram com William Branham e saíram da mensagem dele, mas divisão não houve, né? Porque havia harmonia, era um movimento de Deus, era um avivamento, um despertar. A mensagem de William Branham, mas quase 60 anos depois da sua morte, todos os seus seguidores dormem, estão divididos. Omite o que William Branham pregou. William Branham disse que Deus me disse, poder de transformação, mensagem, em 1965, para nunca ter uma televisão na minha casa, e nunca teve. Isso é obedecido? Os pastores do tabernáculo estão entupidos de Hollywood, né? Hollywood domina a mentalidade deles, né? Das mulheres do tabernáculo, né? Porém, aqui agora está sendo pregada a palavra original. Qual mulher do tabernáculo vai colocar o véu nas ruas, supermercado, indo aos médicos? Porque o véu está em 1 Coríntios 11, né? É sinal dos anjos e mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. A mulher solteira não tem que usar. Mas uma mulher casada, ela não pode expor, mostrar o cabelo dela para homem nenhum, não sei se é esposa. Qual mulher vai lavar os pés durante a hospitalidade, a mulher casada, né? Está lá em 1 Timóteo 5, versículo 8 ao 10, né? Tem que lavar os pés dos varões. Então, o que eu estou pregando aqui, eles vão dizer, isso aqui não é para hoje. Isso é para 2000 anos atrás. Mas lembra-te que Yoshua Mashiach, Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Yahuanã 1, no princípio era a palavra estava com Deus, o verbo, a palavra era Deus. Então não muda, a palavra não muda. Vai abrir-se os livros, Apocalipse 20, 12, cada um vai ser julgado conforme as coisas escritas nos livros. Porém, Paulo diz em Romanos 2,16 que o mundo será julgado, os segredos ocultos dos homens e mulheres, segundo o meu evangelho. Aos Gálatas 1, versículo 8 e 9, se um anjo descendo do céu, se nós mesmos, ou alguém pregar o evangelho diferente do que já foi anunciado, pregado, considere anátema, amaldiçoado. Então temos que voltar à palavra original. Precisamos voltar à palavra original. E ele falou isso, que alguém viria pregando o que Paulo pregou sem sair uma vírgula. Seria acreditado? Seria crido? Iriam acreditar? Claro que não. Por quê? Porque o diabo, antes de vir o verdadeiro, ele levantou muitos personificadores. Por que o William Branham cortou 112 referências do 7º selo? Ele mesmo diz lá, por causa do ardiloso, as mãos sujas de Satanás. Ele ia tomar aquilo e iria levantar personificadores. O William Souto Santiago é um monstro. O William Souto Santiago morreu. É um monstro, é gigante a obra da Carpa, Tenda Catedral, Cacu Felipe, né? Só na Costa do Marfim, Cacu tem quase 3.000 pessoas, né? Só no país dele. Isso personificando, tentando ser o que ele não é.
Mas eu acredito que chegou a hora dessa pessoa ungida surgir. Deve estar no nosso meio. Ou já deve estar até mesmo pregando, né? E como vai reconhecer? Pela pregação, pela mensagem que é emitida, que é pregada. Só pode ser pela pregação, né? Como eu expliquei, eu concordo. Lembrando, tinha um sinal messiânico. A fila de oração é o último sinal. Tudo bem que seja o último sinal, mas não é a última pregação, a última mensagem. Porque ele disse 121, redenção pelo poder, 233, de cura divina, 233, não vou estar em outra geração, é para mim julgar a minha geração. Não tenho nada para a próxima geração. Não tenho nada a ver com a geração que foi antes de mim. Não vou estar na próxima geração. Quando ela vier, Deus terá lá um outro homem. Virá uma nova mensagem. Então eu não posso ir contra isso. Contra as palavras do mensageiro do entardecer. Agora, o que aconteceu? Veio muitos personificadores, dizendo ser profeta, dizendo ter mensagem, mas olha o Cacu aí, que mensagem ele tem? Com 7 mulheres. E olha que eu fiquei 10 anos cego lá dentro. Veja o poder da sedução de um sedutor, né? De um personificador. Mas eu também fiquei na Batista em 88, fiquei quase 7 anos na Assembleia de Deus, quase 17 anos no Tabernáculo. Não foi só cacuísmo, né? E quantos anos você está dentro das igrejas, lendo a Bíblia dizendo diferente do que prega a sua denominação, organização? Stand de profeta, personificadores, é o diabo. Sempre tentando prender, amarrar as pessoas, para que quando o verdadeiro chegasse, as pessoas ficassem ali, presos. Mas deve haver um último despertar. Só que o William Branham fala no terceiro sexto 51, será muito humilde, será tão simples. E o que as pessoas farão? Se afastarão. Como se afastaram de Jehoanã Batista. Fala João Batista, mas é Jehoanã o nome, né? Batizando no Jordão. Os fariseus foram lá, achavam que suas mãos eram limpas, suas mentes eram limpas, seus corações eram limpos. Quem é você? Eliahu? És o profeta Elias? Não sou. És Machia? Que hebreu não fala Cristo, fala Machia. És Machia? Não sou. Quem tu és? E eu sou a voz do que clama no deserto. Mas eles não quiseram ter nada a ver com Ishaiah, Isaías 40. Só foi fazer pergunta, interrogação e voltou lá para o reduto, para a prisão deles. Eram prisioneiros, não mudou nada. Enquanto prostituta, bêbados, ladrões, pecadores iam às águas do rio Jordão sendo batizados por Jehoanã Batista, se preparando para a vinda do Mashiach. Acredito que haverá batismo em águas nesta, eu não vou chamar de mensagem, nesta pregação. O ministério, né? O Criador que sabe, é Ele que vai confirmar, né, o que eu estou a pregar. E o batismo será em hebraico o nome, né? Yehoshua Mashiach. Ou como o Shaul batizava. Sua Bíblia está Senhor Jesus, então é Adon e Yehoshua. Eu te batizo em nome de Adon. Adon quer dizer Senhor, né? E Yehoshua quer dizer... Yehoshua quer dizer o quê? Yahvé salva. Mas já expliquei aqui que Hashem tira as vogais, coloca em Yod, He, Vav, He, YH, WH, da Yahvé. Elohim, tira as vogais, coloca entre Yod, He, Vav, He, YH, WH, da Yehovim. Adonai, que quer dizer Senhor meu, você tira as vogais, coloca entre as consoantes Yod, He, Vav, He, YH, WH, vai dar Yehová. Eu venho pregando Yehová. Mas é hipotético, porque quando o Mashiach vier, época 19, ele tem um nome que ninguém conhece, exceto ele. Aí é o nome do Criador. Mas
Lutero foi salvo pregando Pai, Filho e Espírito Santo. William Branham foi salvo pregando Jesus Cristo. Mas hoje você não vai ser salvo se você recusar o nome do Mashiach e Yehoshua. Porque o Filho tem nome. O Filho do Criador tem nome aí na Bíblia, né? O nome do Pai ficou impronunciável, mas o nome do Filho não. Além do mais, Yehoshua tem 3 letras do tentagrama hebraico, Yod, He, Vav, YH, WH, porque a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico até hoje. Até hoje, no século 21, 2024, não tem, não faz parte do alfabeto hebraico. Porém, você vai decidir, né? Quer continuar com Jesus, o porco em latim, Jesus cavalo em hebraico, ou Yehoshua, Mashiach, que é o verdadeiro nome que salva, né? A qual Kefas, se chama de Pedro, falou em Atos dos Apóstolos 2:21, e então todo aquele que invocar o nome do Senhor, Adon, né, será salvo. E o nome que deve ser pregado, invocado nesta hora, para batismo também, no batismo das pessoas, é Yehoshua Mashiach, né? Adon Yehoshua, Senhor Yehoshua, né? Então eu estou pregando. Estou pregando. Aqui o William Branham diz no 52, continue pensando que não são nada. Então Deus pode operar. Se o homem acha que sabe de alguma coisa, é sabichão, Deus não pode usar. Deus usa aqueles que reconhecem a si mesmo como nada, né? Como sendo nada, né? Referências 66, 67, 68. Aqui o William Branham diz: o rapto será um segredo. Lá ele dizia que desapareceria 500 pessoas da terra, né? 68, não haverá muitos que irão no arrebatamento. Ele até cita Noé, né? 8 almas salvas no dilúvio, embora o tipo do arrebatamento ali é maior que 1. Só homem foi arrebatando. E eu estava ouvindo, que nos Estados Unidos desaparece 300 mil crianças por ano. No Brasil, 50 mil. Então, isso não abala o mundo, não? Como eu falava de 500 pessoas desaparecidas, hoje está no nível de 300 mil crianças. Estou falando de crianças. Nos Estados Unidos, 50 mil crianças todo ano desaparecem no Brasil. País de 200 milhões, 210 milhões de habitantes. Isso não abala, não mexe com a nação. E o arrebatamento, a qual o Mombrand diz que não haverá muitos que irão ser arrebatados. A igreja fala de milhões, metade do planeta, né? De 500 milhões, 1 bilhão, não vai ter nada disso, gente. Os céus, o paraíso, né? O lar celestial, ali não entra pecado, não. Ali não entra batom, não entra esmalte, não entra mulher de cabelo cortado, não entra mulher maquiada. Não é. Hoje, para entrar, você tem que usar túnica, igual eu estou usando. Eu tive que deixar minha barba crescer por causa das piadinhas, dos maus comentários que as pessoas fazem comigo na rua. Com a barba, passei a ser mais respeitado. Eu senti isso. Embora minha barba tá branca, né? Passei a ser mais respeitado, que barba é coisa de homem, né? Do varão usar, né? Então, no Éden, antes de Jeová expulsar o casal, Adão e Eva, vestiu eles com túnica, Atos, acho que é 9:39, né? Fala da costureira Tabita, né? Que fazia túnicas e mantos, Atos 20, Paulo diz que nunca cobiçou vestido de ninguém. Vamos voltar à palavra original, através das vestimentas decentes, ponto aí, ó. Tem uma pregação explicando tudo isso aí, ó, do Velho ao Novo Testamento, e a Ronan diz, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem te pedir, mas Yehoshua disse, para a viagem não leveis 2 túnicas, né? Então, aí responde qual a roupa que Yehonan, embora de Yehonan, a roupa dele, sua túnica era de pelos de camelo, né? Porém a do Mashiach era de tecido, mas está explicado aí qual
A vestimenta não é blusa, não é camiseta, não é pantalone, calça comprida, não é short, não é calção, não é saia rachada, não é vestido colado no corpo igual uma linguiça toscana e calabresa. A palavra original traz as túnicas. Oh, você diz, eu não vou usar. Tudo bem. É menos um que vai no rápido, né? Mas se eu usar a túnica, eu vou no rápido. Bom, tem 406 pontos aqui. Vai subir, vai passar de 1000. Se você voltar a toda a palavra original, porque Atos dos Apóstolos 5:32 é dito. Não estamos voltando ao dia de Pentecostes? Como cumpriu a profecia de Joel, capítulo 2. Não é o retorno à palavra original? Vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, o sol se escurecerá, a lua se tornará da cor de sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Adonai. Não estamos voltando a Joel no dia de Pentecostes? Joel, o profeta Joel profetizou. Kefas diz, é o cumprimento da profecia, se deve voltar do arrebatamento. De novo, mais uma porção de Joel, capítulo 2. Eu vou chegar agora no vinho e no azeite. Não danifique, foi dito ao cavalo, ao montador do cavalo preto. Não danifique o vinho e o azeite. O vinho é o estímulo da revelação. O azeite é rocha. Hakodesh é o Espírito Santo. Ele está ainda na terra. É ele que retém, segundo Tessalonicenses 2, a manifestação da besta, do antimachia. E está chegando a morte, o montador, o cavaleiro chama morte, o Sheol, o inferno, o Hades, o acompanha. Ele vai matar, se ele vier agora, 2 bilhões de seres humanos na Terra. Tem 8 bilhões, ele vai matar a quarta parte. Com espada, fome, pestes, pandemia, feras da terra estão chegando. Mas, Hakodesh está aqui para cumprir a última porção de Joel, capítulo 2. Vai se repetir como no dia de Pentecostes, não como na rua Azusa, porque Atos dos Apóstolos 5:32, Kefas, se chama de Pedro, diz que uma obediência à palavra de Deus, às santas escrituras, lhe dá direito a ter Rosh Hakodesh, te dá o direito de ter o doador, o Espírito Santo. Joel 2 vai se cumprir novamente. Agora, todo aquele que invocar o nome de Adonai, qual é o nome? Yehoshua, não é Jesus. Jesus no latim é porco, suíno. Larga disso, religioso, igrejeiro, seguidor da mensagem do William Branham. O último despertamento está aqui. Já está sendo pregada a referência 74 do terceiro selo. Sempre crie como que todos eles creem. Que aquele primeiro cavaleiro era a igreja primitiva. O William Branham disse que lia os livros de Uriah Smith, mestre, professor dos adventistas, né? Então ele pregou o selo na visão adventista. Porém, quando no quartinho, naqueles dias que era revelado os 7 selos, quando se revelou o selo, ele diz aqui, mas quando o Espírito Santo revelou, era absolutamente contrário a isso. O cavaleiro não era a igreja primitiva, um arco igual um cupido na mitologia grega, atingindo corações, conquistando corações, trazendo para a igreja. Não, ali é um fanfarrão, um enganador, um sedutor, Nicolaísmo. Que desce do cavalo, ele tinha uma coroa, desceu do cavalo branco, montou no vermelho com a grande espada, tirou a paz da terra. A Santa Inquisição, um tribunal católico, 68 milhões de pessoas morreram, né, nas fogueiras da Santa Inquisição da Igreja Romana, tribunal da Igreja Romana. Porém aqui ele vai descer do vermelho e montar no terceiro selo no cavalo preto, né, com a balança. Né? Você já sabe o que significa mercadejar, vender, salvação, uma novena, uma oração, um sacrifício. Tudo era pago lá, né, na Idade Média das Trevas, do Cavaleiro Negro, a Idade das Trevas. Mas o terceiro animal vai lutar contra ele. Ele tem a face de
um homem, o leão lutou contra o cavalo branco, o touro lutou contra o cavalo vermelho. Aqui é o homem, né? Os reformadores, Martim Lutero, Calvino, Zwingli, não são homens perfeitos. Lutero levou à morte 100 mil camponeses na Guerra dos Camponeses na Alemanha. Ele é culpado da morte. Ele diz ao seu amigo Spalattino: eu cometi um açougue. Ele foi chamar os camponeses de cães raivosos. Foi dar ordem para eles se submeterem aos nobres, na nobreza da Alemanha. Os camponeses estavam revoltados, a pobreza, a necessidade, passando necessidade, então houve a guerra. Calvino mandou matar, veja que eles não são perfeitos, os reformadores. Mandou queimar na fogueira o médico Miguel Servet, e a madeira estava verde, e demorou horas e horas para queimar o médico espanhol Miguel Servet, que é aí o pai, o descobridor. A gente não afere a pressão, essa circulação aí, a pressão, foi Miguel Servet. E Zwingli, na Suíça, mandou afogar os anabatistas que não concordou com o batismo católico, que virou herança dentro da igreja de Zwingli, em Zurique, na Suíça. Eles batizavam pessoas adultas, né? Eles são os menonitas hoje, os Ashmi, né? Esses anabatistas, né? Então era a Inquisição protestante, porque tal mãe, tal filho. Ezequiel fala isso. Protestantismo é filho do catolicismo, né? Então a Mambrena fala aqui que a revelação veio e mudou tudo, absolutamente o contrário do que ele pregava. Ele pregava que o cavalo branco era a igreja primitiva, né? E não é. Ele chama de anticristo, mas eu digo que lá era antimachia, porque o nome Jesus vem no ano 1524, né? Lá na Keilah, comunidade de Yehudim, judeus de Jerusalém, eles não pregavam Cristo, eles pregavam Machias, não pregavam Jesus lá, Kefas, Pedro, e Jacob, Tiago, e João, eles pregavam Yehoshua, nome em hebraico. Então veio a revelação. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Já que o Mambrano está dizendo aqui no terceiro selo, mas quando o Espírito Santo revelou, o Mambrano dizia que pregava que o cavalo branco era a igreja primitiva. Mas quando o Espírito Santo revelou, era absolutamente contrário a isso. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, já que o Mambrano se surpreendeu ao pregar o terceiro selo com a revelação desses cavalos, né? Que ele só revelou 3 cavalos. O branco, o vermelho e o preto. O quarto cavalo, eu já preguei aqui, vou pregar o quarto selo. Na referência do quarto selo, 195, o Mambrano diz assim: não é para o meu dia, é um selo predito. E hoje eu estou pregando porque mudou de cor na Bíblia de Jerusalém. Não é amarilho, amarelo, não é verdoso, não é amarilho, amarelo, é verdoso, né? Melhor dizendo, perdão, é verdoso, é esverdeado. Então é a cor do Islã. Essa besta vem do Islã. Pode ler Apocalipse capítulo 13 lá. Ela parece uma pantera, tem mandíbula, boca de leão, pés de urso. E lá diz que ela vai receber o trono do dragão, o trono do diabo, por 42 meses. É os 3 anos e meio da grande tribulação. Pode ler direitinho lá. Eu tenho pregado aqui, agora é o que eu vou fazer essa pergunta aqui, já que o William Brandt diz, mas quando o Espírito Santo revelou, era absolutamente contrário a isso. Veja, o William Brandt se surpreendeu, tomou uma surpresa, né? Com esse cavalo branco, esse cavalo vermelho, esse cavalo preto. Aí eu vou fazer a pergunta seguinte: e você não vai tomar uma surpresa agora, quando a pregação dos 7 trovões está aqui agora, mostrando ao contrário, não é Jesus, é Yehoshua, mostrando ao contrário. Não é só a mulher não cortar o cabelo, não rapar a cabeça, tem que colocar o véu em público. Você não vai tomar uma surpresa, mulher? Mostrando ao contrário. Não é lavar os pés na Santa Ceia, nos tabernáculos, que segue a mensagem Mambrana. É a mulher casada que lava os pés, 1 Timóteo 5, versículo 8 e 10, na hospitalidade dos homens. Você não está tomando uma surpresa? Olha aqui. Olha aqui. Não precisa pagar dízimo. Você está pagando dízimo.
E agora a palavra vem e mostra ao contrário, dízimo é só para levita. Você está tomando um charque aqui, ó, com a pregação dos trovões. Porque essa pregação, ela é de volta à palavra original. Usar a túnica, largar a saia, largar a calça, colocar a túnica. Veio ao contrário, você nunca imaginou que isso ia acontecer, não? O ósculo, beijo santo na saudação, quem vai praticar o ósculo, não? É o contrário do apertar de mão. Tudo agora vem para o devido lugar. E tem escritura provando que é, viu? Então, não é só a surpresa que o William Branham tomou, porque ele pregava que o cavalo branco era a igreja primitiva. Agora ele foi revelado pelo Espírito Santo quem era o cavalo branco. E agora você também está sendo revelado. Não é o contrário. O irmão Branham autorizou divórcio à meia-noite, na hora da meia-noite desde o Brasil. Não há divórcio, não é o contrário. Você achou que podia perder a virgindade, né, mulher? E casar com quem você quisesse. Porém, à meia-noite chama isso de união ilegítima. Não vê o contrário? Você que está divorciado, casado com mulher que tem marido vivo, você está em adultério. A pregação dos trovões não é o que você esperava, mas é o que está escrito na palavra. A surpresa agora ainda é maior, né? Porque o irmão Branham veio para revelar os 7 selos. Porém, a pregação dos 7 trovões é para trazer de volta a palavra original, para você colocar a vida em ordem. Para você ter o direito de ir no arrebatamento, de entrar nas bodas do Cordeiro pelas portas, de entrar na cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém, na eternidade pelas portas. Porém, você vai decidir. Se você permanece no erro das doutrinas de demônios, dos espíritos de demônios sedutores, dos falsos pastores falsos, eu não vou chamar de falsos cristos, são falsos, são antimachias, porque eles pregam Jesus, eles são contra a igreja batista, metodista, presbiteriana, episcopal, congregacional, Assembleia de Deus, CCB, Igreja do Véu, e PDA, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os Povos, Renascer, Sara Nossa Terra, todos são antimachias. Eles não pregam o nome em hebraico, eles querem que você permaneça na prisão deles. Eles são filhos da Igreja Católica, muitos falsos profetas. Agora você ouve que o nome que salva é Mashiach, Yoshua, ou Yehoshua, Mashiach. Está endireitando as coisas. Você achava que estava certo, que ia chegar na glória com o nome de Jesus. Muito chegou em eras passadas, em gerações passadas. Mas hoje você não chega. Você só chega através do nome Yehoshua Mashiach. Mashiach Yehoshua, é com você. Aí vem a referência 92, o William Branham diz, Eve a serpente. Uma palavra, né? Eva baixou a guarda, foi arrazoar junto com a serpente. Deus disse, certamente morrerás. A serpente diz, não, você não vai morrer não, sua boba Eva, sua boba mulher Isha, né? Você não vai morrer não. E a palavra, a pregação do Senhor serpente penetrou nos ouvidos, para dentro da mente, desceu as juntas e medulas, entre a alma, a divisão da alma e do espírito, foi para o coração de Isha, da mulher de Eva. E aquilo levou a mulher à morte. Só razoamento contra a palavra, um mandamento, né? Bereshit, Gênesis 2, 16, 17. Coma livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás. E agora, até aqui tem 406 pontos, mas vai subir para mais de 1000 pontos. E se você desobedecer um ponto, não tem arrebatamento, não tem salvação para você. Bem, aqui o William Branham vai falar da Eva natural, né, 126, 128, e dela espiritual. Ele fala aqui de Adão e Eva, né? Antes de Adão chegar, a sua mulher, né? Eva, a serpente chegou primeiro, né? Engravidou Eva, corrompeu Eva, né?
Eva caiu antes era mulher, mas ia ter um matrimônio, não? Veja, Yosef e Miriam, né? Você fala José e Maria. Miriam, a mãe de Yehoshua, José não é o pai biológico. Mas antes de. Ó, isso aqui é espiritual. Antes, William Brandt dizendo, antes de Yosef chegar em Miriam, a virgem, o Criador chegou primeiro, Jeová, né? Deus chegou primeiro. Deus se encarnou no útero, criou um óvulo já fecundado. O Gênesis não era de Yosef e o óvulo não era de Maria, era do Criador. Nascimento virginal, através de uma virgem, sem sexo. Para que tudo isso? Para salvar, porque sangue de bodes e touros não apagava pecado, apenas cobria pecados, o sangue de um animal. Agora o sangue vertido, derramado no Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota, o sangue do Filho do Criador. O Criador é Roah HaKodesh, é o Espírito Santo. Atos 20, 28, foi com o sangue do seu próprio Filho. Tenham cuidado do rebanho, que é o Espírito Santo, Roah HaKodesh, o rebanho do Espírito Santo, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho, Yehoshua Mashiach. Deus é Espírito, há um só Espírito. Esse Espírito é o Espírito de Jeová. Jeová é Roah HaKodesh. E ele gerou o Filho, porque a Virgem Miriam autorizou cumprir minha vontade do meu Senhor, de Adonai, Senhor meu. Pode fazer, pode cumprir, é profético, era Isaías. Aí o William Branham vai dizer aqui. Agora eu vou pregar uma coisa aqui que eu vou discordar de William Branham. E você, seguidor da mensagem do irmão Branham, não se ofenda comigo, porque o irmão Branham não concordou com Lutero, não concordou com Calvino, chamou Calvino de assassino. Deveria se arrepender porque ele matou o médico Miguel Severo. Aí eu hoje aqui, o pregador mensageiro André Luiz, eu não sou obrigado a concordar com tudo o que o irmão Branham pregou. Muito embora eu acredite que o irmão Branham era um homem de Deus. Não vai se ofender, eu não estou corrigindo o William Branham, eu estou pregando a verdade, a palavra de Deus, o que está escrito. Então, se eu pregar alguma coisa aqui, não é de acordo com o William Branham, mas é de acordo com a Bíblia. O irmão Branham deu o melhor do seu entendimento. Eu também estou dando o melhor do meu entendimento. Não vai ficar zangado comigo. E não vai sair dizendo ele é contra o William Branham. Eu não sou contra. Como o irmão Branham não era contra Lutero, ao dizer que Lutero trouxe batismo infantil, batismo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e aquilo era a marca da besta. O irmão Branham falou a verdade. E se você é um filho, uma filha do Criador, você vai gostar de ouvir a verdade. Estou chegando lá. No 126, o irmão Branham vai falar da noiva hebreia. Ele vai dizer que a Eva lá do Éden, natural, que caiu, é um tipo da noiva hebreia aí de Jerusalém. Né? Eu já preguei isso ontem no segundo selo. Onde o irmão Branham disse que a primeira igreja primitiva foi Roma. Eu discordei de William Branham, disse que não. A primeira igreja primitiva foi de Jerusalém, Jerusalém. Era tudo Yaldim, judeu, e Yohanan, João 4, 22, a salvação vem dos judeus. E ela cometeu fornicação contra o seu próprio esposo. Para mim, essa igreja aí de Nicéia, ela já era prostituta, né? A igreja romana, né? A igreja cristã. Agora, aquele lá, comunidade lá de Jerusalém, a Kenesia, a congregação de Jerusalém, não era prostituta, não. A Eva caiu no jardim do Éden. Concordo com William Branham. E essa igreja de Roma já nasceu caída. Mas a original, ela foi morta. Mataram os apóstolos. Nero decapitou, mandou meter um machado no pescoço de Saul de Paulo. Kefas, Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Jacó, o apóstolo Tiago, decapitado. O único que morreu de morte natural, até onde sabemos, é Yohanan, João. Né? Então, a igreja não, aquele lá, a comunidade de Jerusalém, os primeiros discípulos, né, do Mashiach Yehoshua, aqui nesse ano, primeira congregação, ela foi morta.
para essa igreja corrupta, esse cristianismo corrupto, tomar lugar. E casar lá em Pérgamo. Pérgamo quer dizer casado no Concílio de Nicéia, no ano 325, com Constantino. Ali já era prostituta. Não era virgem mais. Virgem era a de Jerusalém. Virgem era as que lá, que nesse ano de Shaul de Paulo. Onde Paulo dizia, esse rapaz em 1 Coríntios 5, que tomou a madraça, a mulher do seu pai, expulse ele da congregação. A congregação era em casa, né? Vai voltar as congregações em casa. Não haverá templo. É um presbítero. Se um homem quer ser presbítero, se ele não governa bem sua própria casa, como vai governar a comunidade de Deus, a congregação de Deus? Tem que ser marido de uma só mulher. Eu preguei aí, tem mais ou menos 30 requisitos. Tem que governar bem sua casa, porque a congregação vai ser em sua casa. E aí não é qualquer um que vai congregar, ele vai ter o direito já que uma casa é privada, vai ter culto, reunião, ele pode dizer a um irmão, uma irmã que não quer abandonar o pecado, você não venha mais nos cultos. Você está expulso, né? Porque Paulo diz, não deve comer, também não deve se sentar com quem é devasso, é avarento, é idólatra, é adúltero. Adúltera. Aquele lá era dura. A regra, né? A regra é dura para quem não quer abandonar o pecado, quer viver com um pé no mundo e um pé naquele lá. Um pé no mundo e um pé naquele nesse ano. Na comunidade, na congregação. Paulo nunca permitia isso. Nem Machia. E Yoshua permitiu isso lá em Jerusalém. Se o teu irmão pecar contra ti, Matitial 18, vai, ele repreenda. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não ouvir, leve 2, 3 testemunhas. Se ele não ouvir, leve o caso a Kenesiá, a congregação. Se não ouvir, expulse-o, torne ele um pagão. Ou seja, mesmo Machia mandou expulsar. Certos irmãos, certas irmãs que querem viver com um pé no mundo, um pé no pecado e um pé na congregação, na Kenesiá, naquele lá, na comunidade. Então, eu vou defender aqui isso, que esta congregação de Jerusalém, e o Mashiach, Hebreus 7,14, é da tribo de Judá, você fala Judá, Judá, Nosso Senhor veio da tribo de Judá, Judá. Então, essa congregação foi pura, porque eu vou explicar aqui por que foi pura. Por que foi pura? Vou explicar. O Mambrana fala no 155, Deus prometeu a Eva natural uma palavra que restauraria ela. Esse é Gênesis 3,15, né? Nasceria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Não era Caim nem Abel. Caim é filho da serpente com Eva, o pai de Caim é a serpente, e Abel, o pai é Adão com Eva. Mas Machia, que nasceu da virgem, Miriam, o pai é Jeová, Yahvé, né? Elohim, Adonai, Jeová, né? É o pai, e ele tinha o sangue, né? Então, a semente da mulher era o que nasceria da virgem, né? Miriam, não é o Caim da serpente, nem o Abel de Adão. Porque esses dois são pecadores. Vieram através do sexo, mas Mashiach, Yoshua, veio fora do sexo. Todo mundo que nasce do sexo é pecador. Só teve um que nasceu fora do sexo, Mashiach, mas tem uns bebês de proveta, inseminação artificial, mas vai para um útero, né? Para uma barriga, óvulo, óvulo da mulher, genes do homem. Mas isso é ciência, né? Nasce também como pecador, ainda não é a obra sobrenatural do Criador. A obra sobrenatural do Criador foi na Virgem Miriam, né? Você dará à luz um filho, Miriam. O arcanjo Gabriel disse: e porás o nome de Yoshua, e ele salvará o seu povo de Israel dos seus pecados. 165, William Brandt diz: pentecostais são Laodiceia. Ele está falando do movimento da Rua Azusa que se denominou, né? E hoje vemos aí Assembleia de Deus, CCB, no quadrangular. Também vemos os deuteros pentecostais e neopentecostais. Há uma branca assim que eles são ricos, né? De nada tem necessidade, e constrói grandes igrejas, grandes edifícios de milhões de dólares, né? A noiva hebreia
A noiva espiritual do Pentecoste caiu em Niceia. A noiva hebreia, ela foi morta, gente. Vamos lá. Eu vou explicar isso direitinho aqui. A igreja de Niceia já chegou lá como prostituta, né? A de Jerusalém, vamos lá. Atos 18, versículo 2 e 3 diz que o imperador romano Cláudio decretou que todos os Ihudim, Aldim fossem expulsos de Roma, né? Aí vai ser expulso 2 discípulos do Mashiach, Yoshua, que estava seguindo o evangelho de Paulo, Áquila e Priscila. Então aqui começa, né? No ano 49, a expulsão dos Ihudim, Aldim de Roma. Andrônicos e Júnior, Romanos 16, foram apóstolos antes de Paulo, antes de Shaul. Então havia uma lá em Roma, lá no ano 49, no tempo do imperador Cláudio, esse César, né? Ele dá ordem de expulsar não cristãos, mas judeus. Eles não eram chamados de cristãos, eles eram judeus seguidores de Mashiach. Pode ler na Bíblia, expulsou os judeus, os Ialdim, os hebreus, os israelitas, os israelenses de Roma. Dentre esses judeus, muitos seguiam a Torá do profeta Moisés. E alguns seguiam o evangelho de Shaul, de Paulo. A lei do Mashiach, como Paulo fala. Eu vou chegar nesse ponto, não está aqui ainda, mas tá, acho que é em Corinto, né? Quando eu chegar lá em Corinto, vou colocar a lei do Mashiach, né? Então, vai judeus da Torá, do Velho Testamento, fora de Roma, para fora de Roma, e vai judeus, aldinhos, iudinhos, da lei do Mashiach, do Evangelho de Paulo, Áquila e Priscila, né? Havia judeus, eles eram chamados de discípulos, não cristãos. Isso é o ano 49. No ano 70, isso antes do ano 325. No ano 70, Tito, o general romano, destrói Jerusalém. E o templo, a cidade de Jerusalém e o templo. Aonde nasceu a primeira Kenessian, congregação, a primeira Kehilá. Nasceu ali. 3 imperadores, né? Cláudio, no ano 49, expulsa os Ihudim. Tito, no ano 70, destrói a cidade de Jerusalém e o templo. Aí, no ano 325, Constantino vai fazer o casamento com a igreja cristã. Porque a partir do ano 116, aí já não havia discípulo do Mashiach em Jerusalém, porque Jerusalém foi destruído no ano 70 e o imperador Adriano vai mudar o nome da região Judéia e Iudeia para Filisteia, né? Depois para Palestina, e quer apagar o nome dos judeus, dos hebreus da terra, o imperador Adriano. Isso é no ano 116, é quando vai começar a se chamar de cristão. Mas e a primeira Kehilá? Foi destruída a cidade, e os primeiros apóstolos tinham sido mortos, os 12 apóstolos, e o apóstolo Shaul, Paulo, Nero decapitou ele, cortou a cabeça dele no ano 64, ano 66. E lá no ano 116, vai ser chamado de cristão, lembrando que Cláudio expulsa os judeus, tanto da Torá, da lei da Torá, como da lei do Mashiach, Velho e Novo Testamento de Roma. E aí é quando Roma não é a primeira congregação, a primeira é Jerusalém. É quando a primeira congregação se corrompe de Kehilá, comunidade, né? De Kenessian, congregação, para a igreja católica romana. Aí quando os judeus voltam, quando é suspenso o decreto de Cláudio, tentaram fundar uma segunda Kehilá, uma segunda Kenessian, congregação, comunidade, mas a primeira esmagou, não aceitou, ela já estava podre, né? Você entende? Então a primeira foi Jerusalém, que foi no ano 49, os Ialdim judeus expulsos de Roma por Cláudio. No ano 70, destruído a cidade de Jerusalém e o templo, né, por Tito. Então ali é onde nasce a primeira congregação.
Então, eu não concordo com o William Branham quando ele diz que a igreja romana é a primeira igreja primitiva nascida no dia de Pentecostes. Não era romanos. Atos 1, 120, tudo judeu. Atos 2, 3.000 almas, tudo judeu. Até ali Atos 7, até Atos 13, quando Paulo, Shaul, vai pregar para as nações, só era composta de judeus e samaritanos. Até Atos 10, até Cornélio entrar, né? Atos 10. Mas de Atos 10 até o capítulo, antes do 1, 2, 3, até o capítulo 10, só tinha judeu. Só judeu, não tinha romano. Cornélio é o primeiro a entrar. Atos 10. Paulo depois vai para o Chipre, né? Com Barnabé, Fenícia, Antioquia, vai para todo quanto é lugar pregar para as nações. Mas há um período aí que a primeira congregação, até do Atos 1 até Atos 10, é só judeu. Só de judeus ali, porque Mashiach disse, só foi enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Matitial, capítulo 10, versículo 5 e 6, Matitial 15, 21, ele falou para a mulher sirofenícia, não posso pegar o pão da mesa dos filhos, os judeus, e dar para os cachorros, cadelas, cachorrinhos, gentios, não? Só foi enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há um período que a palavra na Brit Hadashah, a lei do Mashiach aqui, só está com discípulos, 12 apóstolos, aí vem Cornélio, depois Atos 10, depois Atos 13 vem Paulo e Barnabé, né? Aí se espalha para as nações, porque a salvação não vem de Roma, vem dos judeus, e João 4, 22, vai gravando isso. Vai gravando isso. Eu vou ler aqui um texto, né? Um parágrafo aqui que eu também não concordo com o William Branham, né? Cadê o parágrafo, né? Vou ler um parágrafo aqui, deixa eu achar onde o William Branham fala. Mas eu vou achar aqui, tá aqui, ó. É o 181. Mas quando a palavra veio em forma humana, Eva. Aí o William está chamando a Eva do Éden natural de a igreja hebreia de Pentecoste. Mas quando a palavra veio em forma humana, Eva, a igreja hebreia, mãe de todos os vivos, espirituais, ela a rejeitou. A igreja hebreia a rejeitou. Aí o irmão Branham vai citar, né, que o Mashiach disse para essa igreja hebreia, porque vocês se agarram às tradições e invalidam, anulam, cancelam a palavra de Deus. Agora aqui eu vou discordar. Eu tenho o direito de discordar. Esses que se agarrarem em tradições, e Mashiach diz, vocês me amam só com os lábios, vossos corações estão longe de mim. Vocês têm olhos, mas não vê, não? Têm ouvidos, mas não podem ouvir, não podem entender, crer com o coração para ser salvo. Isso aqui não era a igreja de Pentecostes, não, gente. Não era a igreja hebreia, não. Isso aqui é o judaísmo, que era fariseu, zelote, essênio, sacerdote, sumo sacerdote. Porque a Keilah hebreia ainda ia nascer. Leia Matitial 16. Quem dizem ser o filho do homem? Então Kefas, Pedro disse, eu creio que tu és Mashiach. Nunca falou, tu és o Cristo, se Yehuanã. Em Yehuanã os gregos vieram ver Mashiach, não era ver Cristo, ver Mashiach. E Filipe foi dizer a André, e André disse a Mashiach, os gregos vieram, cruzaram o mar Mediterrâneo, vieram da Europa para ver Mashiach. O que Mashiach diz? Mashiach foi embora, não deu entrevista para os gregos, porque ele só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, as 12 tribos. Matitial 19, 28, vocês, os 12 apóstolos, no último dia vão se sentar em 12 tronos e julgar as 12 tribos de Israel. E Matias é o 12º apóstolo, não é Paulo, não. Paulo é apóstolo para os gentios, para as nações, né? Para os incircuncisos. Os 12 apóstolos, juntamente com Pedro lá, para os da circuncisão. Esses de Jerusalém, eles estavam na lei da Torá e na lei do Mashiach. Eles obedeciam as duas, né?
Porque Machia disse em Matitial 5,17, não vim cancelar a lei, destruir os profetas, destruir a lei. Vim cumprir, até que os céus e terra passem, nem uma vírgula, um tio, será tirado da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que menosprezar um desses mandamentos será chamado pequeno no reino do céu. Quem ensinar todos os mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, o grupo de Kéfas, os 12 apóstolos, que vão sentar em 12 tronos julgados, 12 tribos de Israel, eles tinham a lei do Machia, a Brit Hadashah, Nova Aliança, e eles tinham que seguir também a Torá, a circuncisão. Tanto que lá em Atos 15, Paulo e Barnabé, lá naquela reunião com os 12 apóstolos, eles queriam circuncidar os gentios e Jerusalém decidiu que gentios só tinham que seguir o que Paulo pregava, a lei do Machia, não precisava da Torá. Se alguma coisa da Torá fosse adicionada aos gentios, era Paulo que iria adicionar, quando Paulo adicionou muita coisa. Não adicionou sábado, lua nova, festas, circuncisão, pagadismo. Mas tem coisas da Torá que Paulo trouxe. Mandamentos, né? São 613. Esses de Jerusalém, entenda o que eu estou pregando. Esse não é cristão, é machiânico. Discípulo de Machia. Os 12 apóstolos e a Keilah, comunidade e a congregação, eles tinham seguiam as duas coisas. Porque Martim Lutero tirou 8 livros da Bíblia. 7 do Velho Testamento, Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão e Eclesiastes. E Lutero ainda tirou a carta de Tiago e Jacó do Novo Testamento. Porque ele viu que ele seguia a Torá. Tiago seguia a Torá. Arrancou 7 e arrancou mais 8. Mas na segunda edição da Bíblia de Lutero, Lutero trouxe a carta de Tiago de volta, embora ele não concordava. Ele viu que os irmãos lá de Jerusalém estavam com 2 leis, a Torá e a lei do Machia, a antiga aliança e a Brit Hadashah, a nova aliança. E eles estavam certos, porque o Machia disse em Matitial 5,17 que não era para destruir a lei e nem os profetas, era para seguir os mandamentos. Aí Paulo entendeu, a Kéfas, Pedro, ele ficou com o evangelho da circuncisão, e a mim me foi confiado o evangelho para os gentios da incircuncisão. Tanto que quando lá em Antioquia, Kéfas, Pedro, estava lá comendo com os gentios, chegou os de Tiago, de Jerusalém da circuncisão, aí Kéfas levantou da mesa, não quis comer com os gentios, aí Paulo repreendeu Kéfas, não? Quando só estava gentios, você estava comendo, agora chegou os da circuncisão, os de Tiago, Jacob, você não come mais conosco? Toma posição, Kéfas. Você é exemplo, não? Você é exemplo. Veja o tanto que a coisa era séria. A Torá, a 613 Mitzvah e a lei do Machia, não? E Kéfas lia as cartas de Paulo e dizia, lá, acho que 1 Kéfas, 2 Kéfas 5,14, o nosso irmão Shaul, o nosso irmão Paulo, Deus lhe deu uma sabedoria muito grande, ele ensinou, escreveu pontos difíceis em suas cartas, que os vacilantes e ignorantes torcem juntamente com as demais escrituras da Torá para a perdição deles. Vê? Você está entendendo? Então eu estou defendendo aqui que esta Keilah de Jerusalém não corrompeu, porque Jerusalém é destruída no ano 70, mas já no ano 49 expulso os Iudim de Roma, né? E no ano 325 já estava tudo podre, corrompido. Constantino vai casar com uma prostituta, né? Cristã, igreja cristã, não machiânica, já não era machiânica, já estava pregando até a Trindade, né? 3 pessoas distintas, dali a batizar na Trindade dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Depois que Jean Georges Tricina, em 1524, muda a fonética do I para o J, aí sai do Jesus para Jesus, aí vai vir batismo em nome de Jesus. Mas agora, na palavra original, temos que voltar a Jerusalém. Aquele lá primitiva, aquele nesse ano primitiva. Te darei, Shimon, Kéfas. Não é Simão Pedro, é Shimon, Kéfas, as chaves do reino dos céus. Sobre esta pedra, porque ele tinha dito, tu és o Machia. Embora o Machia fala mais na frente, não fale isso para ninguém que eu sou o Machia. Eu não queria que Israel soubesse, só os escolhidos.
Mas por causa da sua confissão sobre essa pedra, que eu sou o Mashiach, Yehoshua é o Mashiach, eu vou edificar a minha Keilah. Então, esses que estavam invalidando a palavra de Deus com as tradições, não era, como eu falo igreja hebreia, eu vou falar, não era a Keilah hebreia, Knesset hebreia, era judaísmo. Paulo, Shaul era do judaísmo, autorizou a morte de Estevão, prendia irmãos e irmãs Mashiach. Quem perseguiu os primeiros discípulos não foi Roma, não foi papas, foi judaísmo, fariseus, saduceus, sumo sacerdote. Eles que mataram Estevão, eles que estavam lá, era judaísmo, entenda isso. Eu estou defendendo que a primeira Keilah, congregação, não falo igreja, eu falo Keilah, comunidade, porque Mashiach Yehoshua frequentava a sinagoga, mas quando ele começou a pregar, Ishaial 60, hoje se cumpriu essa escritura, Espírito de Jeová está sobre mim, os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos paralíticos vão andar, os mudos falarão, o evangelho será pregado aos pobres, o ano aceitável de Adonai chegou. Eles expulsaram ele da sinagoga. Para lá, na primeira era, Éfaso, e sexta era, Filadélfia, ele chamaram a sinagoga, dizes que é judeus, mas mente, sois sinagoga de Satanás. Mas ele não vai fundar a sinagoga em Matitiel 16, ele vai fundar a Keilah, ele é um mestre. Ele é o mestre. Ele é Adonai. Ele é o filho de Jeová, Yehoshua. Ele tem um trigrama, Yod He Vav, YHWH. O pai tem um tetragrama, Yod He Vav He, YHWH. Mas ele vai fundar a sua Keilah, em Jerusalém. Vai dar as chaves a Pedro. Esses que estavam invalidando era judaísmo, aí já era uma religião. Catolicismo romano não existia, ainda aqui no tempo do Mashiach. Ninguém era chamado de cristão. Não havia igreja católica, igreja protestante, igreja pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, havia judaísmo. Mas em Matitiel 16, vou levantar e edificar a minha Keilah, a minha Knesset. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ainda vai nascer no dia de Pentecostes. Então aqui, eu entendo. William Branham, ele tinha a mente dele, o entendimento dele. Eu tenho a minha mente, o meu entendimento. Mas só que aqui ele inverteu as coisas. Dizer que foi a igreja hebreia que recusou Mashiach, a igreja do dia de Pentecostes. Não, veio para os seus, os Iudinhos, os israelitas, os judeus. Nem todos receberam, mas nem todos os judeus recusou Mashiach. Kefas recebeu, menos de 120 no Pentecostes, no dia de Pentecostes, 3.000 almas de Iudim, Atos 4, 5.000 almas de Iudim, de judeu. Até o capítulo 10 só tinha judeu, uma Keilah, congregação, com 5.000 almas só de judeus, muito grande. Não, aqui é judaísmo. E estava invalidando, recusando Mashiach. Mas nem todo o judaísmo, quem pertencia ao judaísmo, recusou. Pedro, Kefas, Jacó, os 12 apóstolos, o trabalho de Yehoanan, batista no Jordão, quando ele batiza Mashiach, o Yeshua diz, agora eu vou diminuir, ele vai crescer, eu sou o amigo do noivo, ele é que é o esposo do noivo. Segue, vá André, irmão de Kefas, Simão Pedro, vá, segue Mashiach. Ele vai levantar uma Keilah em Jerusalém, em Israel. Ele vai levantar uma Knesset, tem nada a ver com a igreja católica. Nada a ver com a igreja protestante ou pentecostais. Nada a ver com o judaísmo. Ele vai levantar. E ele levanta no dia de Pentecostes. No meio de Jerusalém, completa, tomada, invadida, tomada por judaizantes, judaísmo. E esta Keilah, discípulos judeus, discípulos do Mashiach, vai enfrentar o judaísmo, vai até morrer, né? Vai ser perseguido, eles vão prender direto os apóstolos, dá para entender isso? E hoje eu estou pregando aqui, vamos voltar aos judeus, João 4, 22, a salvação vem dos judeus, está na Bíblia, vamos voltar ao evangelho que os 12 apóstolos pregaram, mas mais especialmente a lei do Mashiach que Paulo, a revelação que Yehoshua Mashiach deu a Paulo, todos os mandamentos, todos os preceitos, todas as regras, todos os estatutos, tudo que Mashiach revelou a Shaul, a Paulo,
é a nossa salvação, é a única oportunidade que temos de entrar dentro do céu. Eu acho que ficou claro. Eu estou dizendo que eu não prego igual o William Branham, mas a pregação de William Branham salvou quando o William Branham estava vivo, lá no século XX. Mas não dá para salvar hoje. Não dá para salvar hoje. Está bem explicado. Aí no 182, 183, eu estou correndo aqui para terminar esta palavra, essa pregação. Nesta hora, o irmão Branham diz assim, não temos avivamento. Tá vendo? A noiva ainda não teve avivamento. Estamos esperando por ele agora, esse avivamento. Serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente, veja. E ele enviará, ele tem enviado, chegou, desde o Brasil, não é profecia? Shreveport, Louisiana, 20 de novembro de 1960. Não é dito que vai vibrar e revibrar a nação do Brasil? Não é dito que a glória de Deus estará aqui no Brasil? Está em Abacuque, gente. Como as águas cobrem os mares. Não está escrito na profecia, não foi dito, não foi gravado. Língua e interpretação de língua. O irmão Branham estava no culto. Antes do irmão Branham assumir a plataforma, o público para pregar os sermões do Senhor nesta nação. A glória de Deus já diz o que é. 1 Timóteo 1,11 é o evangelho de Paulo. A mesma palavra que Paulo pregou está sendo pregada aqui desde o Brasil. Só que é humilde, né? Eu ando de bicicleta. Eu não tenho carro, não tenho caminhonete. Eu ando de bicicleta. Quem vai crer no homem que anda de bicicleta? Aquelas barras circular. Que talvez tem 30, 40 anos. Mas eu estou feliz andando de bicicleta. Porque as coisas de Deus têm que ser com humildade. Para que os altivos, os orgulhosos, os arrogantes tropecem, né? Porém, mesmo andando de bicicleta, barra circular, eu estou pregando a palavra. Mas se estivesse num Toyota, num Pajero, numa Ferrari, num helicóptero, num jato, numa Land Rover, aí todo mundo ia crer, né? Se tivesse um tempo de 440, todo mundo ia crer. Porém, Deus vai trazendo a palavra original agora, os 7 trovões agora, na simplicidade. Na simplicidade, aqui não vai cobrar dízimo. Ninguém vai pagar dízimo aqui. Aqui não terá tempo de 4 paredes, né? Aqui o batismo em água vai ser em nome de Yahushua Mashiach. Aqui a mulher vai ter que colocar o véu. Aqui o homem, já vi que os homens não vão deixar a barba crescer para usar túnica, porque você sai de túnica sem barba, eles vão dizer, você é mulher, te chama de mulher só porque está com uma túnica, uma roupa que foi estabelecida pelo primeiro alfaiate Jeová lá no Jardim do Éden há 6.000 anos, porque Mashiach usou, Shaul, Paulo usou, os apóstolos usavam. A moda, o modismo, a cultura das nações acabou com as túnicas. Alguém tem que pregar a túnica. Aí eu estou vendo que se algum varão, algum irmão crer, irmão, você vai ter que fazer igual eu para os outros te respeitar, deixar a barba crescer, ficar barbudo, não tem nada não, né? Não tem nada não, mas usava barba, não há problema nenhum. No nosso Salvador, o único mediador entre o Criador e a humanidade, entre Jeová e a humanidade, usava barba, né? O avivamento dos 7 trovões, voltar ao evangelho de Paulo, ele prometeu, ele enviará, disse William Branham, 182, 183, terceiro selo, ele prometeu, agora observe. Então, chegou. Está aqui, isso eu posso afirmar. Eu não vou afirmar que eu sou profeta. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou um pregador, isso eu concordo, eu aceito. Do pé rachado ainda, né? Calcanhar rachado, né? De sandália, né? Isso aí eu aceito, mas eu sou um pregador. Mas estou pregando a palavra original. Estou pregando a palavra original. O animal que vem enfrentar esse cavaleiro do cavalo negro é um homem, é os reformadores, né? Os reformadores, né? E ele começou a cavalgar 294, terceiro selo, na Idade Média. O Branham chega a dizer, ali foi a hora da meia-noite. Na Idade Média, né? Os crentes que restaram, né? Tiveram que enfrentar esse cavaleiro com a balança, né? Mercadejando, vendendo salvação, vendendo indulgência, né?
para construir a basílica lá em Roma, né? A Basílica de São Pedro, né? Ele veio entre a era intermediária e a era tenebrosa, né? Os crentes tinham pouca força, tiveram que enfrentar ele, né? Tiveram que enfrentar ele. Ele estava matando todo mundo que não concordava com o catolicismo, né? Ele tinha uma balança na mão. Ele trazia uma medida de trigo, uma medida de cevada por um dinheiro. A igreja romana só queria dinheiro, né? E ele estava cobrando por isso, cobrando. Era as indulgências, cobrando por novena, cobrando por oração, cobrando para sair do purgatório, para as pessoas saírem do purgatório, cobrando por penitência, cobrando por indulgência, né? Leite da Virgem Maria, prego da cruz de Jesus, trazendo coisas de Israel para vender em Roma. E cada igreja católica tinha uma relíquia, não lembra? Até a cabeça de João Batista tinha lá em Roma, né? Não lembra do Duque Frederico de Wittenberg, que ajudou Martim Lutero? Ele tinha tantas relíquias, mas quando Lutero traduziu a Bíblia em alemão, ele mandou jogar fora, joga as relíquias fora, eu quero a Bíblia, né? Me dê esse presente aqui, Lutero, Padre Lutero, né? Ele jogou tudo fora e foi ler as escrituras, e o justo viverá pela fé. Então Lutero começou a desacorrentar do catolicismo, mas hoje está todo mundo preso ainda no catolicismo com o nome de Jesus. Corrente. O Homem não quebrou essa corrente, Lutero não quebrou essa corrente, mas a palavra original hoje vai quebrar essa corrente da Igreja Católica, para os filhos de Deus se desprender, serem livres. O catolicismo não é brincadeira, não. Tem capacidade de prender. Estou terminando. Né? Aí não danifiques o vinho. O vinho é o estímulo da revelação. Atos 2, cumpriu a profecia de Joel, profeta Joel. Os 120, menos 120 andavam cabaleando. Eles disseram o judaísmo que persegue os discípulos do Mashiach ali no primeiro século, no início da Keilah, da Kenessiana, da congregação, da comunidade. Esses homens estão embriagados nessa hora do dia. Kefas toma a palavra e diz: não estamos embriagados. O que vocês estão vendo é o cumprimento do profeta Joel 2. Joel 2. Vossos filhos profetizarão, jovens terão visões, os velhos sonharão. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Pedro, Kefas diz o que vocês estão vendo é Joel 2, é o derramamento do Espírito Santo. Roach HaKodesh. Não estamos embriagados. Sucederá, disse o profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O sol escurecerá, a lua ficará da cor de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a grande tribulação. E eu digo que Joel 2 volta antes do rapto. É o último avivamento. Mas volta agora, o dia de Pentecostes. Volta de novo, mas volta com a palavra original. Volta com os 7 trovões. Com uma pequena e curta pregação, uma mensagem. Mas é uma mensagem completa, tem que ser completa. Não pode faltar um ponto. Da lei do Mashiach, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, da revelação dada a Shaul, a Paulo, do Evangelho de Paulo. Não podemos pregar diferente. Arrebenta onde arrebentar, doa onde doer. A palavra original tem que ser pregada. Ou então não veremos o rapto. Ou então não veremos a salvação. Ou então continuaremos dormindo. Porém, é profético, as virgens prudentes, mesmo dormindo, todas 10 dormiram, mas elas acordam com um grito. Essa pregação, vocês vão ver, ela tem o poder de Joel 2, de despertar. Pessoas andarão cambaleando ao grau do vinho, o estímulo da revelação, mas não é bebida alcoólica. Eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Eu não bebo bebida alcoólica. Mesmo minha Bíblia dizendo que eu poderia beber vinho. Mas se eu quiser não beber vinho alcoólico, vinho tinto seco, qual o problema? Eu não bebo. Eu não gosto de beber. Ninguém vai me obrigar a beber.
Eu não bebo nada alcoólico, mas estou a pregar a palavra do Criador aqui agora. E acredito nesse vinho. Não vos embriagueis com vinho. Vai gerar contenda, divisão, problema. Mas enchei-vos de rocha, Hakodesh, enchei-vos do vinho. A samaritana bebeu. Não foi só o povo do Pentecostes. Quando Machia conversava com ela, vai chamar seu marido. Senhor, eu não tenho marido. Isso é verdade. Tivesse 5, esse aí é teu amante. Não é teu marido. Você está em pecado. Mas mesmo ela em pecado, ela que Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. E ele encheu ela do vinho. E ela bebeu espiritualmente. E ela saiu pela cidade, esqueceu que estava vivendo com um amante, que aquele casamento era errado. É claro que ela vai corrigir, né? Mas ela saiu, você diz, ela estava descontrolada de casa em casa. Venha ver um homem, venha ouvir um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Ele não errou nada, ele é um profeta. Porventura ele não é o Salvador do mundo? E toda a cidade de Samaria veio ouvir por causa do testemunho. Ela não pregou, ela testemunhou. Cheia do vinho, do estímulo da revelação. Não danifique seu cavaleiro, seu falso profeta, Papa de Roma. Você não vai danificar o azeite, não. Você sabe que a lâmpada é a palavra. A igreja romana meteu o dedo sujo dela nas traduções da Bíblia, né? Mas vamos agradecer ao Criador que mesmo essa Bíblia de Jerusalém que eu uso, a editora é católica, né? Tem uns errinhos de traduções de nome, mas se colocarmos em prática o Evangelho de Paulo, o azeite vai ser derramado na nossa lâmpada. Azeite é Roa HaKodesh, é o Espírito Santo, é o fogo de Deus para acender a lâmpada. A lâmpada é a palavra, a lâmpada, Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O mundo está em trevas, à meia-noite é escuridão. É possível a lâmpada acender? Sim, porque foi dado ordem ao cavaleiro da balança, o cavaleiro preto, do cavalo preto, não danifique o vinho e nem o azeite. Ainda haverá, depois de Mombrana, quase 60 anos da morte de Mombrana, uma pregação que causa estímulo, vinho, que acende o fogo de Deus, a lâmpada no meio da escuridão, no meio de tanto ismo dos tabernáculos, tanta denominação, 50 mil igrejas no Brasil, no meio de 50 mil igrejas no Brasil, ainda restou vinho, estímulo da revelação, ainda restou ainda um pouquinho de azeite, para acender pelo menos a lâmpada de 5 virgens? Eu acredito que sim, porque foi dito para não danificar o azeite e o vinho. Pois a obediência à palavra original, o retorno à palavra original, lhe dará direito a Roa HaKodesh, Atos 5:32. Quem resolveu obedecer à palavra, voltar à palavra, colocar a sua vida em ordem. Hebreus 12:14, outro ponto, né? Sem santificação ninguém verá Adonai. Praticar a santificação, a paz com todos, e a santificação vai receber Roa HaKodesh. Olha, que o Criador Yehová e seu único filho, mediador entre Yehová e a humanidade, o qual é Yahushua Mashiach, abençoa essa palavra nesta hora. Amém.